Soberano Senhor, nós te agradecemos. Agora pedimos a tua bênção especial sobre nossas vidas, nós que nos colocamos ante a tua presença, desejosos e esperançosos que o Senhor nos abençoe. Pedimos que a tua palavra não nos falte, que tua palavra nos fale, nos ensine acerca da tua verdade, que o Senhor possa cuidar da enfermidade dos teus filhos, fazendo com que eles sejam recuperados e estejam novamente aqui conosco. Que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor os habilite a verdadeiramente te adorarem em todo o tempo, fazendo com que eles não se cansem e verdadeiramente cantem tributos de louvores a ti. Pai Santo e amado, nós ainda te pedimos pelos trabalhos que serão realizados na tua igreja, que o Senhor nos abençoe para que tudo que aqui seja feito verdadeiramente entoe louvores a ti e almas perdidas possam ser alcançadas. Aqueles a quem o Senhor tem dado a salvação possam ser recuperados e possam estar juntamente conosco, adorando ao teu nome santo. Deus amado, nós te agradecemos por todo o bem que a nós o Senhor tem feito. Nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas almas e rogamos ao Senhor que tua palavra não nos falte e nos ensine como devemos prosseguir ante os teus caminhos. No nome de Jesus é que oramos, fazemos isso sempre agradecidos, agora e para sempre. Amém. Irmãos, possamos, portanto, nos assentar. Vejam só, nós estamos chegando aí na última jornada, penúltima jornada dentro do livro de Levítico. A última pregação que será feita vai ser domingo que vem, na parte da manhã, no capítulo número 27. Aqui no capítulo 26, o capítulo que possui três assuntos, e esses três assuntos Deus faz conhecido ao seu povo. Esses assuntos têm a ver, portanto, com os capítulos anteriores. Vejam só quais são os assuntos. Verso 1 e 2, Deus vai falar acerca do seu povo, para que não cometam o pecado da idolatria. Não cometam o pecado da idolatria. E no verso número 2, Deus vai dizer assim: lembrem-se das festas. Apesar de você não ler a palavra festas aí no texto, você lê a palavra sábados. Notem que a palavra sábado está grafada de forma diferente. Não é singular como nós lemos sábado, mas é sábados. Quando essa palavra vem no plural, ela não faz menção ao sábado semanal, ao dia de culto, mas ela faz menção às festas que aconteciam durante todo o ano. Eu preguei isso aqui na igreja no domingo retrasado, aquelas festas que eram 4, lembram? A festa semanal, que era o culto, a festa da Páscoa, a festa das primícias e a festa da expiação. As 4 festas, elas estão contadas, no capítulo de número 23 do livro de Levítico. Se você pegar Levítico capítulo 23, você vai ler acerca dessas 4 festas. No verso de número 3, você lê sobre o sábado, que é uma festa semanal, que é o dia de culto. Ainda no capítulo 23 e no verso de número 4 e 5, você lê sobre a Páscoa. Nos versos de número 9 e 10, você lê sobre a festa das primícias. E no verso número 26 e 27, você lê sobre a festa ou o dia da expiação. Era um holocausto que era praticado, onde Deus era servido. Então, essas são as festas que são colocadas diante do povo. Então, esse é o primeiro assunto. Deus lembra ao povo sobre idolatria e sobre as festas que eram celebradas. O segundo assunto, irmãos, Deus vai tratar com o povo acerca de porque você é fiel, então você deve ser naturalmente obediente. Então, veja só, ele vai dizer assim: a causa da obediência produz ganhos entre o povo. Em outras palavras, se você é obediente a Deus, Deus faz com que você tenha ganhos. Então a causa da obediência faz com que o povo tenha ganhos. O terceiro assunto é Deus dizendo justamente o contrário. Agora eu quero que vocês percebam uma coisa. No segundo assunto do texto, notem só o tamanho do texto. Vai do verso de número 3 ao verso de número 13. Você tem 11 versículos que fala de bênção atrelado à obediência. Se você é obediente, na sua vida repousa o quê? As bênçãos e o cuidado do Senhor.
Agora, notem só o terceiro assunto. Vai do verso 14 ao verso número 46. Quantos versos você tem aí? 33 versículos. É 3 vezes mais. Veja só. Quando ele vai falar de bênção e obediência, ele usa 11 versículos. Mas quando ele vai falar de desobediência e ira, ou desobediência e maldição, ele usa 33 versículos. Parece ser algo... Veja, ele fala mais de desobediência e maldição, ou desobediência e ira, do que bênção e obediência, né? 3 vezes mais ele fala mais. Agora, isso é algo bem comum na Bíblia. Por exemplo, se você comparar, se você chegar em casa e fizer um exercício, se você for num programa, se você tiver a Bíblia eletrônica, você coloca a palavra céu, aí vai aparecer a quantidade de palavras. Mas se você colocar inferno ou Hades ou ira, é 3 vezes mais a palavra céu. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Em outras palavras, Cristo, por exemplo, ele falou muito mais sobre o inferno do que ele falou mais sobre o céu. E por que ele falou mais sobre o inferno do que ele falou sobre o céu? Sabe por quê, irmãos? Porque ele, na Escritura, o desejo de Deus não é punir pecadores, mas é adverti-los para que eles não sejam punidos. É adverti-los para que eles não sejam punidos. Então veja, Deus abre a sua palavra, muitas vezes chamando a atenção do fiel, para que esse fiel receba a orientação de Deus, para que não seja punido. Então Deus adverte o seu povo, para que o povo não goze de punição. Então veja, é interessante isso, né? Se você pegar o terceiro assunto do texto, você vai do verso número 14 ao verso número 46, 33 versículos ele usa para falar sobre desobediência e ira, ou desobediência e maldição. Aqui estão ligados esses 3 assuntos. Esses 3 assuntos estão ligados primeiramente ao serviço que os fiéis prestam a Deus. E é por isso que já no verso 1, Deus julga o seu povo, levantando sobre eles uma palavra e apelando ao povo, clamando ao povo, advertindo ao povo para não cometerem idolatria. Ou seja, o fruto da idolatria poderia corromper o povo. Em outras palavras, o que é que ronda a mente de Deus e o que deve rondar a mente do cristão? A idolatria corrompe o homem. A idolatria corrompe o homem. Então Deus clama para que o seu povo não seja corrupto. Deus clama para que o seu povo abandone a idolatria. E veja, a idolatria em 3 dimensões é colocada no verso 1. Deus apela no verso 1, olha: não fareis para vós ídolos, nem se levante imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada. Ou seja, não se coloque diante dos seus olhos uma pedra, que nessa pedra haja uma imagem. Então veja, você não levanta a imagem, você não adora ídolos e você não observa ao que está exposto numa pedra. Então Deus atinge os 3 níveis de idolatria do homem. Ele apela: pecador, homem, não observe as imagens de escultura, não se prostre diante delas. Agora veja, ao passo que ele elimina a falsa religião do homem, dizendo: não seja idólatra. E aqui vale uma consideração, viu, irmãos? Observando a Escritura, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, em nenhum instante da Escritura, mas em nenhuma palavra, você encontra a palavra ateísmo. O que seria o ateísmo? Você tem 2 tipos de ateísmo, mas você não encontra na Escritura. O primeiro ateísmo é aqueles que adoram um único Deus. No primeiro século, os cristãos foram acusados de ateus, porque ateu era aquele que não adorava os deuses romanos. Então, se você não adorava um deus romano, você era ateu, porque você adorava uma outra divindade. E no caso dos cristãos, a divindade dos cristãos quem era? Era Cristo.
Para o romano, o senhor deles era César. César é o Senhor. Mas para os cristãos, o senhor deles é quem? É Cristo o Senhor. Então, se você encontrasse um cristão, era para você identificar um cristão no meio da multidão, só era perguntar: quem vos é o vosso Senhor? Então os romanos diriam de cara: César, César. E eles não diriam apenas a palavra César, né? Eles gritariam: Ave César, Ave César. Ou seja, louvado seja César, louvado seja César. Um cristão se calaria. No entanto, ele dizia Ave Christus, ou seja, louvado seja Cristo, louvado seja Cristo. Então, para o cristão, ele seria acusado de ateísmo, porque ele não adorava os deuses romanos, mas adorava Cristo. Então veja, hoje esse conceito de ateísmo não é válido, porque a segunda expressão de ateísmo é o que nós conhecemos como ateu, é aquele que não crê em divindade alguma. No entanto, veja, você não tem em nenhuma parte da Escritura alguém que descrê das divindades. Ou alguém crê no Deus único, ou ele é politeísta. O que é politeísta? É aquele que serve a vários deuses. E era notório aqui, na terra em que Israel vai entrar, que ao menos 4 divindades fossem adoradas. 4. As mesmas 4 divindades com outros nomes que eram lá da terra do Egito: a divindade da chuva, a divindade da terra, a divindade dos céus, para os egípcios Horus, né? Para os mesopotâmicos Baal, a divindade dos céus, e a divindade de todo julgamento. Para os egípcios, essa era Ísis. Ísis é quem julgava os homens. Para os mesopotâmicos, era aquela divindade que a eles eram oferecidas às crianças. Ela tinha um nome chamado de Moloque. Então veja, essas eram as 4 divindades. Cada uma estava em um local completamente distinto da outra, porque elas eram divindades territoriais. Por exemplo, nas casas era muito comum se possuir os balins. Eram pequenas esculturas de deuses. Era uma referência a Baal. Veja, Baal é o grande Deus, e o balim, que era uma imagem pequena, era a imagem que os homens portavam. Essas imagens ficavam geralmente em pequenos altares que eram colocados dentro das casas. Então veja, Baal domina sobre a casa. Ele é o senhor da casa. Se você chegasse na floresta, você não iria encontrar Baal. Você encontrar Moloque, o deus onde as crianças eram oferecidas. Mas se você chegasse à margem de um rio, você já ia encontrar uma terceira divindade. E se você chegasse num campo de trigo, a semente que era mais plantada por eles, porque de onde adivinham o pão, então, e o restante da comida, então você teria ali uma 4ª divindade. Então veja, Deus agora faz um apelo, mostrando que fiéis não são politeístas ou idólatras. Então Deus evidencia para os homens: vocês não são idólatras, não sejam idólatras. Quem protege vocês em casa, na floresta, junto ao rio e no campo, sou eu, o Senhor. E veja, ele diz isso levando em consideração o capítulo 25. Quando ele usa a palavra terra, que está no capítulo 25, a expressão hebraica é Vehaharet, significa toda a terra. Essa expressão aparece pela primeira vez quando Deus cria o quê? Os céus e a terra. Ele diz assim: Vehachamai, a expressão é todo o céu é meu, Vehachamai. Aí ele diz assim: Vehaharet, ou seja, e toda a terra é minha. Ou seja, aonde pisa o pé do homem, aonde há ser vivente, isto é meu. Então, é meu a casa, é meu a floresta, é meu o rio, é meu o campo. Ou seja, toda a terra é minha. Então ele faz referência ao capítulo 25. Depois ele dá o segundo mandamento, que ele vai quebrar a falsa religião. Ele vai dizer assim: já que você pertence à verdadeira religião, do Deus que é dono de todo o céu e do Deus que é dono de toda a terra, o que é que você faz? Você me celebra. Olha o que é que ele diz no verso número 2:
lembre-se de quê? Guardareis os meus sábados. Agora veja, quando ele usa a expressão sábados, é diferente de sábado. Ele não está falando da festa semanal. Qual é a festa semanal? É quando os crentes paravam as atividades e em pleno dia do Senhor iriam para onde? Para o culto. Quantos cultos você tem no ano? Já se perguntou quantos cultos você tem no ano? Veja só, quantos Shabbats há no ano? 52. Chega em casa, pega o calendário e sai contando quantos domingos tem. Você vai chegar a um total de 52. Se o ano for bissexto, como esse ano é, não dá 52, vai dar quantos? 53. Então veja, no ano, ou você tem 52 ou 53 Shabbats. Significa dizer que você tem 52 dias de festa, 52 cultos. Muito mais do que isso. Quando ele apela, lembre-se dos meus sábados, ele não está falando apenas da festa semanal, mas ele está falando de 3 outras festas que o povo deveria comemorar. Aí veja, você está lá no capítulo 23, você tem a primeira festa que não é semanal, que é anual, que é a festa de Páscoa. O que representa a Páscoa? Você pega a expressãozinha hebraica, é Pessa, significa passar por cima. E como é que se dá esse jogo de passar por cima? Lembrem que o povo está no Egito e Deus faz um juramento para o povo e diz assim: o meu anjo visitará a terra do Egito. Aquela casa que não tiver marcado o seu umbral com o sangue de quê? Do cordeiro, o anjo entra na casa e faz desfalecer quem? O filho primogênito. Os filhos do Senhor, recebendo essa mensagem, chegam nos umbrais das casas e fazem o quê? Tingem com sangue a porta das casas. O que é que a Páscoa nos ensina? Que o sangue do cordeiro fez passar por sobre eles o quê? A morte. Agora vejam só, irmãos, essas festas no final elas vão apontar para uma única causa. Mas vamos lá. Passado essa festa, o que é que o povo se lembra agora? Ora, se a morte não lhe visita, se você é resgatado da morte, o que é que você faz? Obviamente é que você celebra, você se farta de alegria. Quando você escapa da morte, a primeira coisa que vem ao seu coração é alegria. Irmãos, há 4 anos atrás, quando eu sofri aquele acidente de moto, 3 anos, né? Não, está 4 anos. 4 anos atrás, quando eu sofri um acidente de moto, que eu estava lá no chão, e quando eu comecei a balançar os dedos, e depois balancei as pernas e os pés, e vi que não tinha quebrado nada, ora, meu corpo estava todo dolorido, mas o meu coração estava festejando. O que é que vinha na minha mente? Escapei da morte. A morte me visitou, mas graças a Deus eu escapei dela. Veja, se você escapa de uma morte, o que é que você faz? Obviamente você celebra. Qual é a festa que vem logo depois da festa da Páscoa? Primícia. O que é oferecido na festa das primícias? O melhor do campo. Qual é a mensagem do melhor do campo? Gratidão. Quando os filhos de Israel apresentam alimentos diante do Senhor, eles estão dizendo assim: Senhor, nós estamos gratos, porque o Senhor fez passar sobre nós o quê? A morte. Então veja, a terceira festa que o povo deveria se lembrar é que o povo deveria ser grato. E é interessante, quando você pega a ordem do culto no livro de Levítico, você encontra justamente essa regra. O povo deve se apresentar diante de Deus Shabat, mas o povo deve se lembrar de quê? De derramamento de sangue, para que a morte não visite. Depois disso, o povo coloca alimentos diante do Senhor como sinal de gratidão, festa das primícias. Por fim, você tem uma quarta festa. Você agora está manchado com sangue, agradece ao Senhor porque Ele lhe livrou da morte. Aí a pergunta ficava: como Deus nos livrou da morte? Alguém pode dizer assim: com sangue colocado sobre os umbrais da porta. Mas veja, para ter sangue sobre o umbral da porta, era necessário que alguém vertesse sangue, ou algum animal vertesse sangue. Aí você chega na quarta festa, que é a festa de quê?
da expiação. A palavra expiação, ela pode ser substituída por uma outra palavra que chama-se substituição. A palavra expiar significa substituir. E o que é que Deus fez na festa da expiação? Ele substitui. De onde vem essa festa? Deus, quando fez uma aliança com o povo, quando ele derramou sangue, ele celebrou uma aliança. E quando ele foi celebrar a aliança, interessante, ele acorda Abraão e diz assim: Abraão, onde estás? Abraão responde: na terra das peregrinações. Ele diz assim: onde está o teu único filho? Aí Abraão diz assim: Isaque está na sua tenda. Ele diz: ao amanhecer, pegue o feixe, a lenha, o fogo, e Isaque, sacrifica-o para mim. Aí de manhã Abraão pega o feixe, a lenha, o fogo, um instrumento que fazia com que a lenha se incendiasse, e toma Isaque na mão. Aí diz assim: e suba para o monte que eu te mostrarei. Ou seja, Abraão, vai para um local que você nem sabe onde é. No caminho eu te digo. Aí no caminho Deus diz para Abraão: para o Monte Moriá, é lá que você vai sacrificar o ideal. Olha a expressão que ele usa: o ideal. Quem era o ideal na mente de Abraão? Era Isaque. Interessante, quando ele chegou na metade do caminho, Isaque faz uma pergunta central que eu acho que desconcerta Abraão. Isaque diz assim: pai, eu estou vendo que a lenha e o fogo nós trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? Abraão responde para Isaque com fé: o cordeiro para si Deus proverá. Chegam no monte. Eu acho que Isaque já caiu na real, né? Chegou no monte, lenha e fogo, e não tem cordeiro. Quem vai ser morto aqui sou eu, só pode ser eu. Isaque prepara o altar, Abraão prepara o altar, aí Abraão prepara Isaque, pronto, era eu mesmo. Olha o cordeiro aqui, posto sobre a lenha. Quando Abraão levanta a adaga para descer sobre Isaque, uma voz clama do céu e diz assim: Abraão, não estenda a mão para ferir Isaque. O resultado é que Deus diz assim: tu fostes provado e aprovado. Mais ou menos essa linguagem. Eu te provei e tu provou de fato que era meu servo. Mas veja, era necessário que um cordeiro fosse abatido. De repente, não mais que de repente, Abraão muda a vista, vê um animal colocado junto aos juncos, vê um carneiro preso pelos chifres. Abraão vai lá, pega o carneiro, ata os seus pés e sacrifica no lugar de Isaque, da onde vem a palavra expiação. O carneiro substitui Isaque. Só que na festa da expiação, quem deve ser morto não é um carneiro, é um cordeiro. A pergunta de Isaque a Abraão foi: e o cordeiro, onde está? A resposta de Abraão foi: um cordeiro para si Deus proverá. Veja, se houvesse a morte de um cordeiro, o pecado de um povo, não é de uma pessoa, seria perdoado. A festa da expiação nos lembra que um cordeiro deveria ser abatido. Agora, quem é o cordeiro? Lá no capítulo 23 você encontra as regras do cordeiro: macho, puro e sem defeito. Macho, puro e sem defeito. Onde se vai encontrar um cordeiro macho e puro? O problema não era ele não ter defeito, o problema era ele ser puro. E sabe qual é o nível de pureza? Que aquele cordeiro não poderia ter nenhuma mancha sobre sua pele. Por exemplo, quando você vai no pasto e você tem vários animais, você tem lá o gado, que é o gado para abate e para corte, ele é quase totalmente branco.
mas tem uma parte do seu corpo que tem uma pinta preta, ou vermelha, ou amarela. Ele não é totalmente puro, ele possui mancha. Veja, existe um outro grau de pureza que era exigido do cordeiro. É que o cordeiro deveria ser imaculado. Esse é o sentido da pureza maior. É que ele não poderia ter sobre si nenhum dano. Você olharia para o cordeiro e dizer assim: rapaz, esse cordeiro nunca fez mal algum. E qual é a qualificação de dano? O salmista canta a qualificação de dano. Ele não deveria possuir sangue sobre as mãos, os seus lábios não deveriam pronunciar nem o engano, nem a falsidade, e o seu coração não deveria desejar o mal. Ele deveria ser completamente imaculado, sem mácula alguma. Então, durante toda a trajetória do povo de Deus, cordeiros foram abatidos, mas nenhum cordeiro se qualificava naquele cordeiro que era aceito por Deus. E tanto é, irmãos, que Deus não aceitava os cordeiros do jeito que estavam, que quando o cordeiro era abatido, óleo sobre o cordeiro era derramado, para que aquele cheiro subisse às narinas de Deus, e por causa do óleo e não do cordeiro, Deus dissesse assim: isso é como que cheiro suave às minhas narinas. Aí veja, as 4 festas apontavam para um único elemento. Mateus 11, 28 diz que Cristo é o único que pode nos dar o quê? Descanso. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso. A palavra Shabat significa isso, descanso. O único descanso que pode ser dado aos crentes é por meio de Cristo. Aí você vem à Páscoa. A Páscoa é o sangue que é derramado. Veja, na nova aliança nós substituímos a Páscoa pela ceia. E na ceia o que é que nós encontramos? O pão, que é o corpo, e o vinho, que é o sangue. Então a Páscoa, ela se completa e ela aponta para Cristo. Mais do que isso, irmãos, vejam só. Quando você chega nas primícias, você agradece a Deus pela bênção recebida. E qual é a bênção recebida? É que do campo nascia quê? As primícias. O que é dado a Deus? Os primeiros frutos da terra. Veja, do mundo veio o Senhor. Paulo diz assim: ele é a primícia dos que nele esperam, como bem é a primícia dos que dormem. O que é primícia aqui? É o príncipe. E não é isso que o autor de Hebreus o chama? Ele é o príncipe, no capítulo 2, da nossa eterna salvação. E é por isso que nós agradecemos a Deus, porque Cristo é o primeiro, é a primícia, é Ele que vai à frente. Quem foi entregue por Deus, para Deus, foi Cristo e não nós. Então Ele é a primícia, Ele é o primeiro a ser oferecido. E na quarta festa, irmãos, Ele é o que substitui, Ele é a expiação. Quem deveria morrer na cruz não era Cristo, éramos nós. Mas é justamente Cristo que nos substitui. Justamente Cristo que nos substitui. É Ele que toma a cruz no nosso lugar. É Ele que toma a morte no nosso lugar. É Ele que toma a ira e o juízo de Deus em nosso lugar. Ele é o substituto. Ele é a expiação dos nossos pecados. Eis, portanto, que João Batista, com o dedão lá em Richa, diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Na festa da expiação, quem tem que morrer? Não é o Cordeiro? Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quais são as qualificações do Cordeiro? Macho, Cristo é homem. O que mais? Puro. Cristo é o que? Imaculado. Como é que nós sabemos disso? Todo aquele que nasce do homem é pecador. Cristo nasce como? Obra e graça do Espírito Santo.
Ele é puro, veja, e sem defeito. O que era sem defeito? Não poderia possuir nenhum osso quebrado, até na sua morte. Ele morreu antes que os seus pés e mãos fossem quebrados na cruz. Então ele é o Cordeiro que satisfaz todas as exigências de Deus. Ele é o nosso Cordeiro substituto. Ele é aquele que nos substituiu. Ele é aquele que veio para nos dar a vida eterna. Então veja, quando aqui no capítulo 26 Deus chama os pecadores da idolatria para o verdadeiro culto, Ele pega esses pecadores e os lança no caminho de Cristo. Eis o motivo de Cristo dizer para estes: eu sou o caminho, então tomem os meus caminhos, tome o meu caminho, ande pelo meu caminho. Agora, o que vai acontecer quando nós tomamos o caminho de Cristo? Os dois outros assuntos. Primeiro assunto aqui, Cristo nos chama a ser o quê? Obedientes, irmãos. O caminho da fidelidade naturalmente passa pela obediência. Agora veja só o que acontece com aqueles que são obedientes a Deus. Veja só: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas e a seu tempo, a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha, a colheita, se vos chegará a vindima, e a vindima, o campo florido, se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos. Aqui seria a praga do campo, e pela vossa terra não passará espada, ou seja, pela vossa terra não habitará a morte. A palavra espada aqui é um sinônimo de morte. Você pode comparar isso tanto aqui dentro do capítulo 26, a espada da aliança que produz a morte, como a espada que está lá em Romanos capítulo 13, verso de número 4, a espada que traz juízo sobre a cabeça do malfeitor. Então o que é que Deus está dizendo assim? Se vocês forem obedientes a mim, nem mesmo a morte vos visitará. E ele vai continuar o texto dizendo o seguinte: veja só, 5 de vós perseguirão a 100. Veja só, ele diz assim: e 100 de vós perseguirão a 10.000. Aí ele continua: e para vós olharei, e vos farei frutificar. Ou seja, vocês não serão estéreis, eu vou multiplicar vocês, e confirmarei a minha aliança convosco. Ou seja, Deus já está dizendo assim: eu serei para vós Deus, e vocês serão para mim povo. Vocês comerão da velha colheita, a muito guardada, e tirareis fora a velha por causa da nova. Ele está dizendo assim: aquela colheita que vocês queriam comer, mas não comiam, porque tinham medo dos vossos inimigos, vocês vão comer dela, porque o vosso inimigo não visitará. Mas até essa colheita velha que estava guardada e que agora vocês comem, vocês vão colocar fora, porque para vós sempre darei colheita nova. Ou seja, eu sempre abastecerei a vós. Qual é a promessa de Deus aqui? Nada vos faltará, da minha mão vem o alimento para vossas almas. Então Deus está dizendo: se você for fiel, você será farto. Então veja, é como se Deus dissesse assim: ouse ser fiel, para que você seja abençoado. Ouse ser fiel, ouse ser fiel. Ele vai continuar dizendo assim: agora, no meio de vocês eu vou colocar o culto, no meio de vocês eu coloco o que? O tabernáculo. Verso 11: e mais do que isso, a minha alma estará entre vocês. Interessante é que a palavra alma aqui, ela é uma palavra intercambiável. Ela é uma palavra que pode ser trocada por outra. Ela é sinônimo de uma outra palavra, a palavra espírito. Veja, lá em Gênesis capítulo 1, Deus soprou o seu espírito no homem, e o homem tornou-se alma vivente. Veja, a palavra espírito e alma, elas são palavras que aparecem como um trocadilho.
Se você pegar Gênesis capítulo 5, verso 1, você vai ler a palavra alma no lugar de espírito, porque essa palavra alma, ela é a única que substitui a palavra espírito, e a palavra espírito é a única que pode substituir a palavra alma. Então, o que Deus está dizendo para o povo? Eu coloco o culto no meio de vocês, o tabernáculo, e o meu espírito estará com vocês. Ora, irmãos, não foi essa palavra que Cristo deu para a sua igreja? Quando os homens ficaram sabendo que Cristo ia ser morto, ele disse assim: por que vocês estão abatidos, cabisbaixos? Olha, eu não vos deixarei o quê? Órfãos. Eu vou mandar para vocês o quê? O meu espírito, o meu espírito estará com vocês. Agora, quem é o Espírito de Cristo? Aí você chega no capítulo 28, no último capítulo de Mateus, aí ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do mundo, ou até a consumação do século. Mas como é que Cristo estaria conosco se ele estaria com Deus? Ele não disse que ia mandar o seu Espírito? Veja, quem é que caminha com o povo? Não é o Espírito? Peraí, e o Espírito não é Deus? O que é que Deus estava dizendo aqui para o povo? Veja, se vocês forem fiéis, se vocês forem obedientes, vocês não somente terão culto, mas terão a mim. E qual é a diferença de ter o culto e de ter a Deus? É porque o culto você só tem uma vez na semana, mas a Deus você tem os 7 dias da semana. Então a promessa de Deus era essa: vocês não estarão sós, vocês estarão sempre comigo. Por quê, irmãos? Porque a falsa religião dizia o seguinte: você tem um Deus em casa, você tem um Deus no campo, você tem um Deus na beira do rio, você tem um Deus na floresta. Ou seja, aonde um homem estiver, ele tem um Deus diferente. E o cristão, aonde ele estiver, seja em casa, seja na floresta, seja no rio, ou seja no campo, ele tem o quê? Um único Deus. A diferença do idólatra para aquele que serve ao verdadeiro Deus. E qual seria a diferença? Seria uma diferença ainda mais visível. O idólatra goza do quê? Da praga que vem sobre o mundo. O fiel goza da bênção de Deus que vem sobre toda a terra. Vai ter pão a fartar, a colheita sempre será próspera, o campo sempre dará o seu fruto, a comida velha sempre será trocada por comida nova, e vocês sempre adorarão ao único Deus. Agora, alguém pode pensar: mas e se eu não viver para esse Deus, para quem eu vivo? Para quem eu vivo? Então você tem um terceiro assunto do texto, que é justamente para onde o homem anda quando não tem ao Senhor. O primeiro aviso aqui, irmãos, é que esse homem se torna idólatra. Esse homem se torna idólatra. Veja, se ele está no mundo, ele serve ao Deus deste mundo. Agora pergunta: quem é o Deus deste mundo? Se você está no mundo, quem é o Deus desse mundo? Bora conhecer? Ele tem nome. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 4. Bora conhecer o Deus dessa vida. O texto diz assim: olha só: nos quais o Deus deste século, olha a grafia do nome Deus aí, Deus com D minúsculo, nos quais o Deus desse século, ou Deus dessa vida, ou Deus desse mundo, cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Aquele que não serve o Deus da verdade, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de quem? Do Deus da verdade, de Deus, Deus com D maiúsculo. Veja, se você não serve ao Deus verdadeiro, você serve ao Deus desta vida. Então, no mundo, você serve ao Deus dessa vida. Aí você diz assim: pastor,
Só que eu sou uma pessoa que sou caseira. Eu não saio de casa. Eu não saio de casa. Eu sou uma pessoa que eu faço de tudo para estar no meu lar. Veja, eu não vou para a igreja, eu não sirvo ao Deus dos crentes, mas veja, eu estou na minha casa, eu sirvo a mim mesmo. A quem eu estou servindo? Essa pessoa pensa que não está caindo em idolatria. Só que está. Só que está. A quem essa pessoa está servindo? Abra sua Bíblia aí, no livro vizinho, que é o livro de Efésios. Você tem 1 e 2 Coríntios, aí você tem aí o livro de Gálatas, e você tem aí o livro de Efésios. Veja, a quem essa pessoa serve? Capítulo de número 6 do livro aos Efésios, o verso de número 11 em diante, ele começa a falar das divindades que polulam a vida dos homens. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então anota aí, o primeiro inimigo do homem, diabo. Segundo, porque não temos que lutar contra a carne, o segundo inimigo do homem. A palavra carne aí, do grego sars, S-A-R-S, pode ser traduzida por pecado. Agora, ele vai começar a falar sobre a carne, mas ele vai falar agora de um outro inimigo do homem. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. A palavra pode ser traduzida aí, a palavra cosmos, como mundo. Como mundo. Veja, você viu aí as divindades que aparecem sobre a vida? O Deus desta vida, Deus minúsculo. Você tem agora o diabo. Você tem agora a carne, que pode ser traduzida como aquela que peca, ou pecado. E você tem quem o outro inimigo do homem? O mundo. É interessante, né? No Egito você tinha 4 divindades maiores. Na Mesopotâmia você tem 4 divindades também maiores, né? O Deus da casa, o Deus da floresta, o Deus dos rios, da colheita, e o Deus do campo. Aqui você também tem 4 divindades: o Deus desta vida, Deus com D minúsculo, aquele que nasce do coração dos homens. Você tem o diabo, você tem a carne, e você tem quem? O mundo. 4 divindades que visitam esta terra. Pergunta que fica agora: o que é que acontece quando o homem não serve ao Deus da verdade? Então veja, se na primeira parte você leu lá, obediência lhe traz as bênçãos de Deus, a desobediência, o que é que vai trazer ao homem? Bora conhecer uma por uma? Volta lá para Levítico capítulo 26. Então lembre-se sempre, no mundo, ou você serve ao Deus dessa vida, o Deus com D minúsculo, ou o diabo, ou a carne, ou ao próprio mundo. Agora vamos conhecer aqui o que é que pode acontecer com um homem que não serve ao Deus da verdade, ou serve a uma dessas 4 divindades. Só para justificar aqui o que eu havia pregado antes, quando o ateu diz assim: eu não creio em divindade nenhuma, é porque ele crê no Deus que habita no seu coração. Ele pratica os pecados da carne, e é por isso que ele prefere não acreditar em divindade nenhuma, porque ele não quer acreditar que um dia será condenado. Então ele elimina Deus e ele elimina a condenação, sabendo que a sua mente, ainda que não queira acreditar em Deus, um dia ele estará diante do Senhor. E é interessante, o ateísmo ele só dura nessa vida. O ateísmo só dura nessa vida, porque quando ele morre, a sua alma de cara é colocada diante de Deus. O ateísmo dele acaba logo ali. O homem só é ateu até o momento que morre. Depois da morte ele passa a ser um crente, ele passa a crer em Deus. Agora infelizmente não para a sua salvação,
mas para a sua condenação. Então vamos ver aqui o que é que pode acontecer com um homem que serve ao Deus desta vida, ou o diabo, ou a carne, ou ao mundo. Bora lá, irmãos. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar, sabe, dizer assim, eu não preciso mais do culto, para que eu preciso ir para a igreja todo sábado, todo dia do Senhor? Então o que é que diz? Se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, a minha lei, então também vos farei isto, porei sobre vós o que? Terror, medo. A tísica aqui é uma palavra que pode ser traduzida por fome. Não é que o homem tenha fome de alimentos, é algo tão prejudicial à sua alma que ele definha. Irmãos, sabe que isso aqui é um dos pecados mais práticos que você pode notar? Veja, quando o homem está gozando de terror, quando ele está com medo de alguma coisa, ou preocupado com alguma coisa, quando o terror lhe visita, a primeira coisa que ele se distancia é do alimento, e seu corpo começa a definhar, ele começa a ficar magro. Então Deus está dizendo assim, eu vou trazer o terror sobre você, e você vai ver que você estará cheio de terror, você vai ficar só curioso. Aí ele continua: a febre ardente que consomem os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos é que a comerão. Porém a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Veja, antes 5 botava 100 para correr, 100 botava 10.000 para correr, agora é um inimigo que bota um filho de Deus para padecer. E os que vos odeiam de vós se assenhorearão. Ou seja, antes, lembram lá do capítulo 25, preguei isso pela manhã aqui, antes você tinha escravos, agora você é o próprio escravo. Ele continua: e fugireis sem ninguém vos perseguir. Ou seja, você está tão atormentado que você foge sem haver perseguição. Você vê inimigo onde não há. Você já viu uma pessoa atormentada? Você quer ajudar a pessoa e ela diz: não. Você quer meu mal? Não se aproxime de mim não. Vá viver a sua vida, eu não quero sua ajuda não. Está tão atormentada que mesmo quem tenta ajudá-la, ela diz assim: essa pessoa quer me perseguir. Irmãos, tudo isso é enfermidade da alma. Aí continua: e se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. O que é que ele está fazendo agora? Quando lança essa praga sobre um homem, ele está advertindo o pecador: você está errado, olha o medo que você tem, você está espantado, isso não corresponde a um fiel. O que é que um fiel diz? Lembram lá? Salmo de número 3: em paz me deito e logo durmo, porque o Senhor me faz o quê? Repousar em segurança. Agora veja só, não é mais achado como fiel, e ele agora está aterrorizado, espantado, com medo de tudo. E o texto continua, olha só: porque quebrarei a soberba da vossa força, farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. Você terá uma argola sobre o pescoço, e sobre o rosto estará o que? Uma máscara de ferro. Ele continua: em vão se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua colheita, as árvores da terra não darão seu fruto. Irmão, sabe quando é que a terra não dá colheita e as árvores não dão fruto? Somente em um estágio do ano. Alguém diz assim: quando está seco. Não é não, porque até mesmo na seca a árvore dá o seu fruto.
Veja, é quando a terra está em guerra. A árvore não dá o fruto. E a terra não tem paz. O que é que Deus está dizendo para os filhos de Israel? Olha, se vocês ousem ser desobedientes, para vocês verem que até os homens se levantarão contra vós. Vocês serão escravos, os vossos céus serão de ferro, a vossa terra será de cobre. Ou seja, vocês estarão escravizados debaixo de máscara de ferro. Ousem se levantarem contra vós, que nem a terra dará o seu fruto, e as árvores estarão secas. Ou seja, ousem ser desobedientes, que os homens se levantam contra vós, e até mesmo a terra se levanta contra vós. Ele continua, verso 21, e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo. Deus está fazendo com que tudo se torne inimigo do homem, os quais vos desfiliarão e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão, e os vossos caminhos serão o quê? Mortos, desertos. E ainda com estas coisas, se não corrigir, o que Deus está fazendo com o homem? Vê, imagine só, o homem está pecando contra Deus e ele está apertando o jugo. Eu não sei se vocês podem aprender com isso aqui. Isso aqui é pedagógico, irmãos. Quando você disciplinar alguém, você nunca folga a corda. No dia que você folgar a corda da disciplina, o camarada vai pensar, no dia que eu fizer de novo, ele vai bater em mim, mas ele para. Ele vai parar de me punir. O que é que Deus está fazendo? Vai continuar desobediente? Você pensa que eu vou folgar para você? Eu vou apertar mais. Olha o que é que ele está fazendo. Ele faz com que os homens se tornem contra ele. Aí, se não se arrepender, a terra se torna contra ele. E se não se arrepender, as feras do campo vêm sobre ele. A pergunta fica: e se esse homem não se arrepender, o que é que acontece? Deus vai folgar a disciplina? Olha só o que o texto vai dizer. Verso 23. Não, verso 24, desculpe, irmãos. Eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei. Veja, se os homens não aplicaram o juízo certo para você e você não se arrependeu, se a terra lhe puniu e você não se arrependeu, se as feras do campo lhe puniram e você não se arrependeu, agora não, agora quem vai lhe punir sou eu. Como é que Deus pune esse homem? Olha a gravidade do verso 25, irmãos. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança. Qual é a vingança da aliança, irmãos? Abraão, quando retorna com Isaac, obviamente descendo de um monte bem cansado, né? Aí Deus faz com que Abraão durma. Só que o sono de Abraão é um sono completamente aterrorizante. Abraão vê densas nuvens negras se aproximando. Aí ele vê 4 animais se aproximando dele. E de repente ele vê uma mão que rompe ao meio um animal. É uma imagem, deve ser terrível, né? Você vê um animal sendo rasgado ao meio. Uma banda de um lado e uma banda de outro. Sangue sobre o chão. De repente, você ainda vê uma coisa ainda mais terrível. Um redemoinho de fogo passando sobre os animais. Qual é o recado que Deus está dando para Abraão ali? Veja, a fidelidade de Abraão lhe deu a vida de seu filho, não foi? Abraão foi fiel e Isaac foi poupado da morte. O que é que Deus agora estava dizendo a Abraão? Abraão, se você for desobediente,
acontece com você o que aconteceu com quem? Com esses animais aqui. Você será partido no meio, e o fogo lhe consumirá. Então, quando ele usa a palavra aqui, espada, não é para defesa. Espada aqui é um instrumento que é usado para morte, porque junto à palavra espada você vê uma palavra de juízo, a palavra vingança. Vocês querem saber o teor dessa linguagem aqui? Abra a Bíblia de vocês lá em 1 Coríntios, desculpe, irmãos, Romanos capítulo 13. O texto é do verso 1 ao verso 7, mas a palavra central do texto, verso 1 ao verso 7, é a palavra espada. E olha só como é que ela aparece aqui em Romanos 13, verso 1 ao verso 7. Olha só, irmãos. Verso 4, né, que é o verso chave, está assim, ó. Porque ela é ministro de Deus, falando das autoridades, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão o quê? A espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. A palavra castigar aqui, sabe qual é a palavra que é usada? É cataclisma, ou seja, morte repentina. Os romanos faziam isso, irmãos. Morte repentina. Sabe como é morte repentina? É quando o corpo é separado da cabeça. O transgressor tinha a cabeça colocada num cepo. Então o carrasco vinha com a espada e simplesmente fazia a separação. Ele dava no pescoço, fazia a separação da cabeça com o tronco. Cataclisma, morte repentina, causada pelo quê? Pela espada. Fruto de quê? Desobediência. Então quando aparece lá no texto do capítulo 26, espada, é que vê o grau de disciplina. Os homens punem e o homem não ouve. O mundo pune e ele não ouve. As feras do campo punem e ele não ouve. Aí Deus diz assim: já que o homem, o mundo e as feras não deram jeito, eu vou arrochar ainda mais o nó. Agora a disciplina vai ser comigo. Eu vou trazer sobre ele o quê? A morte. Vou trazer ele a espada da vingança, da aliança. A morte. Acontece com ele o que aconteceu com os animais que estavam à vista de Abraão. Ele vai ser morto. Ele vai ser morto. Veja, se você é desobediente a Deus, e como você pode ser desobediente a Deus? Restante do capítulo 26, irmãos, Deus levanta aqui duas causas de desobediência: idolatria e sábado. Se você é desobediente a Deus, é porque você já está andando na idolatria do vosso coração. Você prefere escutar o mundo do que escutar a Deus na sua palavra. Você prefere escutar os seus amigos do que escutar o conselho do Senhor. Segundo, quando você se torna idólatra, a primeira coisa da qual você se aparta é do culto. Você começa a pregoar no seu coração: isso não é relevante para mim. Relevante para mim é estar com meus amigos. Relevante para mim é estar com as pessoas a quem eu amo. Relevante para você é estar distante de Deus. Aí o resto do capítulo 26, Deus vai dizer assim: dois motivos que lhe levarão à destruição: a idolatria e o afastamento do culto. E o afastamento do culto. E quem se afasta de Deus e da verdadeira religião, irmão, olha, não tem outro caminho a não ser a morte. Conclusão, irmãos: se formos obedientes a Deus, nós temos a vida. A desobediência ao Senhor tem um preço caríssimo, lhe traz a morte. Lhe traz a morte. Olha, deixa eu dizer um negócio: antes fora que a sua morte seja nessa vida. Terrível será se a morte for na vida futura. A eternidade distante do Senhor.
Então, antes fora que a sua morte seja nessa vida do que a morte espiritual. Quais são as duas causas que podem nos levar para a morte? Idolatria e ausência da adoração ao Senhor. Idolatria e sábado. Lembre-se disso. Se você se apartar do Senhor, e se você se apartar do culto, você está morto. Mas se você se aproxima do Senhor, e se você ouve ao Senhor, se você se aproxima do culto, é um sinal de que, ainda que seja dura a sua vida, e ainda que sejam duras as palavras do Senhor, você tem a vida. Você tem a vida. Deus abençoe o seu povo, irmãos. Fiquemos de pé. Agradeçamos a Deus pela sua palavra. Quero nesse instante pedir aos irmãos que oremos com gratidão ao Senhor em nosso coração, para que nós gozemos dessa bênção, irmãos, de aproximarmos do Senhor e recebermos a vida. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e louvamos a Ti pelo Teu constante cuidado sobre nossas vidas, pela forma como o Senhor opera em nós, tanto querer como efetuar, pelo cuidado que o Senhor derrama sobre nós, nos livrando da morte, e nos dando, o Senhor, um coração contrito e quebrantado, para que possa viver ante a Tua presença. Ó Deus Santo e amado, livra-nos do mal, capacita-nos, ó Deus, em Tua justiça santa e soberana. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais um coração pronto e disposto para Te servir, ouvidos atentos a ouvirem a Tua voz, ouvidos atentos para ouvirem a Tua palavra. Para a glória do Rei, para a honra de Cristo, é que nós, sempre agradecidos, oramos a Ti. Oramos agradecidos para o Teu louvor e para a Tua glória, agora e para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce e divina consolação do Espírito Santo, recaia sobre os nossos irmãos agora reunidos hoje e para todos sempre. Amém.